Quando eu vi a escalação de hoje, eu imaginei que fosse ser complicado, porque pelo menos na minha, já começo com uma cornetada aqui, né? Mas na minha concepção, não faria muito sentido você ter três volantes, por mais que, sim, o Zé Rafael teria a função de chegar mais à área. Mas ele fez isso numa situação específica contra o Grêmio e eu acho que ele foi bem dentro das limitações que ele tem para fazer isso. Mas não dá para começar um jogo com ele fazendo essa principal função de levar a bola ao nosso meio. E aí você soma isso a um lateral esquerdo que não sobe, ou quando sobe tem limitações ofensivas e tudo mais, e com um ponta completamente inoperante, que é o Guilherme hoje, você tem uma grande deficiência ali em como atacar. E além de tudo, para além de tudo isso, o meio de campo que você colocou em campo hoje foi o meio de campo que fisicamente não é dos mais inteiros, né? E o Ceará é um time de transição a todo momento, é um time de meio-campistas fortes, Lourenço, Dieguinho, campo inteiro a todo momento correndo para lá e para cá. Os zagueiros também, o Marcos Vitor, né, e o outro William Machado, que já tinha feito inclusive um jogo lá no Allianz, naquele 0x0 de Santos e Ceará, muito bom também. Então, eu já achei que ia ser difícil, mas olha, o Santos se superou. E para mim, a pior atuação, assim, mas de longe, entre as do Vojvoda, claro, a pior, assim, de longe mesmo. O segundo tempo é uma bagunça completa, parecia uma pelada de casados solteiros, de futebol de final de ano beneficente, isso. Porra, não me vi a palavra. Aquele que os jogadores jogam mesmo, só que com falta, né? Foi um negócio, assim, assustador mesmo. E o Santos entrou em campo os primeiros 10, 15 minutos ali com uma... Eu não sei se foi displicência, mas desligado completamente, uma rotação muito abaixo, mas muito abaixo do que o Ceará entrou. Então, nada mais a dizer do que uma derrota merecidíssima. O Ceará foi melhor e fez por merecer o 3x0, tá? Isso porque o Brasil ainda fez duas defesaças lá, né? Enfim, porque senão poderia ter sido mais. Então, a gente até mandou uma bola, duas, né? A outra do Lautaro, a do Roleza na falta, mas enfim. O Santos não criou para vencer esse jogo e se coloca cada vez mais em uma situação muito complicada na tabela. Por mais que hoje o Fortaleza venceu, né? Mas por mais que o Vitória não venceu, o Juventude, mas assim, são 3 pontos ali. Ah, mas tem um jogo a menos. Gente, o jogo a menos é contra o Palmeiras. A gente não consegue vencer o Ceará, a gente não consegue vencer o Grêmio. Vai vencer o Palmeiras? Pode ser que aconteça, claro, mas é bom não ficar contando com isso, né? E assim, não tá livre, né? Não tá livre. O desempenho melhorou com o Vojvoda, óbvio, isso é inegável. E tudo que eu tô falando aqui nesse vídeo é uma crítica mais para os jogadores, tá? O Vojvoda hoje teve muitos erros, e eu vou falar disso, pelo menos na minha opinião, claro. Mas de longe não é o principal culpado. Os principais os jogadores e quem montou esse elenco, que, claro, eu não esqueço e eu vou falar aqui igual sempre. Ai. Bom, de novo, o Santos vai a campo com Brazão, Igor Vinícius, Adonis Frias, Alexis Duarte e Escobar. João Schmidt, na verdade é Rincon, João Schmidt e Zé Rafael, Roleza, Guilherme e Lautaro. E aí, eu não entendo muito bem qual foi a ideia nisso, em ter esses 3 meio-campistas, porque pela característica deles, né? Você tinha o Rincon na base da jogada. O Rincon não tem tanta qualidade no passe assim. E também quando ele saía para o lado esquerdo, especialmente depois que a gente tomou 1x0, ele começou a sair um pouquinho mais e o Schmidt ficar. Aí você tem o Schmidt um pouco mais de qualidade ali, que justamente eu acho onde ele fica melhor. Só que aí você coloca um cara que não tem capacidade de conduzir essa bola. O próprio Schmidt também não tem. O Rincon também não. Você via ele levando para o lado esquerdo completamente estéreo, com ele, Escobar e Guilherme. Não saía nada dali, não ia sair. E de novo, aí eu acho que quando você tira o Schmidt da base da jogada, você tira o Zé como esse segundo homem, que pra mim é a ideal pra ele hoje, ou segundo ou primeiro até, pra mim ele não pode ser esse terceiro, próximo do meia, porque ele vai fazer bem, mas já não tem talvez a mesma capacidade física, por exemplo, de antigamente, e certamente não tem a mesma do Vitor Hugo e do Bom Tempo, que voltou hoje, eu até entendo ele não entrar, mas que idealmente são essas peças ali de fazer isso. Então, eu acho que com essa mexida, o Vojvoda perdeu o que tinha de melhor em cada um desses meio-campistas. Eu não sei se eu estou me fazendo entender. Essas 3 peças, os 3 foram de lugar, e aí nenhum rendia o esperado, o ideal, né? Pelo menos.
De novo, e aí eu não entendo você ter 3 caras, por mais que o Zé tinha essa liberdade, com funções defensivas entre aspas, ou características mais defensivas e o Escobar do lado esquerdo. Se você vai colocar os 3, então colocasse o Souza, para liberar o lado esquerdo e ele subir. Enfim, durante a semana, eu falei em um dos vídeos aqui, não foi nem aqui, foi na live, a gente debatendo sobre 3 zagueiros. Eu acho que era uma alternativa bem interessante para hoje. Você ter um 3-4-2-1, que aí esse 2 seria o Roleiser e mais alguém. Podia ser o Guilherme, mas eu preferia outro, né? Mas podia ser alguém perto do Roleiser para os dois jogarem por dentro e tentarem incomodar o Ceará ali por dentro. Porque o Dieguinho, como eu falei, cobra uma área muito grande de campo. Então, quando você só tinha o Roleiser ali, você tinha muita dificuldade em conseguir passar a bola por ali com qualidade. O Zé chegando ali, de novo, não era tanto um efeito surpresa e não tinha tanto essa chegada com essa velocidade, essa capacidade mesmo, enfim. Então, eu acho que o Vojvoda errou em ter montado esse time e errar nas trocas também, porque, vamos lá, eu sei que eu tô começando de trás pra frente, tá, mas aí entre o Barreal no Rincon, ok, é uma tentativa de dar uma correção, mas aí você tinha o Barreal bem aberto, pelo lado direito primeiro, depois ele vai pro lado esquerdo. Não acho que mudou muita coisa também, mas tudo bem, é uma tentativa de aí você mudar. Aí depois ele ia colocar o Robinho Júnior e o Cabageiro. O Escobar falha lá no segundo gol, ele troca pelo Souza e tira o Igor Vinícius, que tinha o cartão amarelo, então o Cabageiro entrou pelo lado direito. Aí eu pensei, bom, ele vai colocar os 3 zagueiros agora, vai deixar Alexis, Adonis e Schmidt e vai liberar os 2. Ele não fez mais ou menos isso. Acabou que ficou o Alexis na lateral direita mesmo, o Schmidt e o Adonis na zaga e o Souza pelo lado esquerdo. E aí o Cabageiro um pouco mais livre pela direita, com o Zé por dentro ali, perto do Barreal, e aí já ficou um negócio um pouco bagunçado até. Depois no final o Tiquinho no Tassiano, eu vou me reservar a não falar do Tiquinho hoje, amanhã eu falarei no vídeo separado. E o Tiquinho no Guilherme e o Tassiano no Roleiser, que aí de novo, era mais bagunça, bola pra frente e ver o que dá, né? Então assim, acho que escolhas muito erradas hoje do Vojvoda. Eu sei que o elenco não é o ideal, aliás, passa longe de ser o ideal, mas acho que hoje ele poderia, se ele queria ter tentado os 3 volantes ainda, hoje era jogo pro Arão, ou o Arão não tá inteiro ainda. Porque o Arão, em teoria, tem uma capacidade melhor de passe que o Rincon. Você poderia colocar ele e o Schmidt, os dois se alternarem entre primeiro e segundo, apesar de eu não achar o ideal também, mas ok. Ou, de novo, poderia ter tentado os 3 zagueiros, acho que faria mais sentido hoje. O Bom Tempo aparentemente não tinha realmente condição, né? Viajou para ser opção, mas enfim. Então, não sei, é uma jornada bem abaixo ali do professor Vojvoda, que, de novo, melhorou esse time, mas hoje teve uma jornada muito ruim, para mim a pior, sob o comando dele. E precisamos falar assim, fisicamente o Santos estava bem abaixo hoje, em relação a outros jogos, e aí tá tudo bem, jogou quarta, tinha jogado domingo passado, jogou domingo. O Ceará jogou quinta, o Ceará jogou segunda, quinta e hoje. O Santos só tem um campeonato para disputar, né? Não é motivo para todo mundo abrir o bico já, porque abrir o bico no sentido de cansar, não de reclamar. Porque vai ter data FIFA, tudo bem, você vai ter 10 dias, eu espero que o time volte voando. O mínimo que eu espero é voando, que é contra o Corinthians o jogo na Vila, claro. Só que depois disso só tem mais uma data FIFA, lá em novembro. Enquanto isso o Santos segue não pontuando, não vencendo. Aí fica complicado. Sobre o primeiro tempo em si ainda, como eu disse, pouca coisa, eu anotei aqui, foram mais situações de uma outra construção de troca de passe que o Santos acertou, especialmente pelo lado direito, quando foi Roleiser, Zé e Igor Vinícius. O Igor Vinícius, aliás, achei que estava muito bem nos cruzamentos, né? No lado defensivo, inclusive, tomou um cartão bem idiota, que não precisava ter tomado, mas bem nos cruzamentos, eu vou até olhar aqui na estatística certinha para ver quantos ele tomou. Tô virando porque tá abrindo aqui, tá? Ele acertou 5 de 8. Não lembro se foi tudo isso, mas assim, eu anotei pelo menos 2 que ele coloca em condições mesmo de finalizar. Um, o Guilherme perde a bola, o outro acho que é pro Lautaro. Enfim, foi um jogo decente ali, mas foi muito pouco que o Santos criou, né? Foi mais quando acertou uma peça ou outra ali, como eu disse, entre Roleiser, Zé Rafael e Igor Vinícius. Mas o lado esquerdo, por exemplo, inexistiu, o Santos não conseguiu chegar por ali. Acabou em alguns momentos até apelando para a bola longa. O Alexis tentou uma, o Adonis tentou outra, enfim, pouca coisa mesmo. O Lautaro brigando bastante, mas não estava inspirado. E se ele inspirado já é difícil sem estar inspirado, então é óbvio que eu não estou culpando ele de nada, mas enfim, eu vou explicar o que eu acho por chegar também de jogador a jogador.
E aí, no segundo tempo, a gente tomou o gol num erro bizarro. Acabou que eu nem falei o primeiro, não. O gol, pra mim, de novo, é igual o jogo contra o Grêmio. Eu não acho que é uma falha específica de alguém. Eu acho que é um negócio coletivo. E se vocês forem ver, é o mesmo tipo de cruzamento. É cruzamento no zagueiro oposto, no zagueiro do lado oposto. E aí eu não sei o que acontece, porque o Santos, de novo, contra o Grêmio, acaba com o Edenilson entra sozinho, vindo de fora da área. Hoje não, tava os 3-3 na área. O Adonis não sai do chão, uma vergonha aquele pulo que ele deu, pulo, né? Pelo amor de Deus. O Alexis vai tentar cobrir e aí acaba largando dele do rebote, né? Que é o Mugni que vai pegar a bola. E o Escobar tava no dele e acaba chegando atrasado. Pra mim é mais um erro ali da dupla de zaga em si, mas eu digo coletivo porque justamente cada um teve o seu ponto ali de não conseguir conter, né? Mas enfim, não acho que foi um negócio individual. Também não acho que o Brasão falhou, por exemplo. Talvez pudesse ter saído, talvez, mas ele faz uma puta defesa ainda, né? Então, sei lá. No segundo gol, um erro muito, muito tosco, né? Claro, principal, o Escobar cabeceia para trás, mas de todo mundo estar um pouquinho mal posicionado. Todo mundo tem que correr para trás, ninguém consegue pegar, enfim. E o último já tava pro caralho, né? Falando português, claro, desculpa. Mas já tava todo mundo pelo caralho, toma aquele gol ridículo e paciência. O que, aliás, esse no final do jogo eu entendo, né? A entrada da área está mais vazia. Mas no primeiro, o Santos deixou pelo menos 3 finalizações do Ceará. Com 3 volantes, a gente conseguiu deixar a entrada da área e os caras finalizarem. Uma é aquela bola na trave, que vai na trave direita do Brasão, né? O cara bate de canhota. O outro sai a finalização e vai para fora. E a outra acho que é bloqueado o chute. Enfim, com 3 volantes, isso não pode acontecer. De novo, por mais que não fossem 3 volantões mesmo de função defensiva, mas não pode acontecer, né? Deixa eu ver o que eu anotei mais aqui. O Santos hoje foi muito mal em briga de segunda bola, né? O que é? Uma bola longa. Alguém subia para disputar, a segunda bola não tinha ninguém para pegar ela. Isso inexistiu também no Santos hoje. É um erro muito grave que o Santos cometeu que nos outros jogos não vinha cometendo. Então, não sei se teve a ver também com a mesma situação do Santos ter entrado muito abaixo, uma rotação muito abaixo do Ceará. Talvez seja isso também. Mas o Santos hoje inexistiu briga de segunda bola. Não conseguiu fazer isso. E basicamente é isso. De novo, achei que o primeiro tempo você ainda teve algumas ideias, o Santos tentando colocar essa bola no chão. Não que o segundo não tivesse. Acho que o primeiro tempo o Santos conseguiu um pouquinho mais em alguns momentos, colocar ela no chão, construir de novo, mais pelo lado direito até. Mas o segundo foi um pega pra capar, né? Correria pra lá e pra cá. O Santos entrou no jogo do Ceará, que favorece o Ceará, inclusive, porque o Ceará é moldado para isso. E teve muita dificuldade de fazer qualquer coisa, né? Tanto que as chances foram lá, uma transição ou outra. O Cabageiro chuta, o goleiro defende já no final, né? E no rebote o Lautaro manda por cima. Uma outra que o Guilherme corta pro meio e bate. Qual mais? Talvez eu esteja esquecendo até de alguma finalização mais perigosa aqui, mas eu acho que não teve muito, não. Vou até olhar aqui, né? As finalizações do Santos. As do Souza, né? As do Souza entra, consegue finalizar 2. Uma o goleiro espalma, a outra é meio que um chutamento, né? Pro meio da área. Mas enfim, também foi uma válvula de escape. Do Zé Rafael de cabeça também, né? O Zé cabeceia uma por cima. Teve essa oportunidade. Mas enfim, muito pouco, né? Acho que o Santos acabou conseguindo. Tem uma do Rolês também, né? Que corta pra canhota, o goleiro pega. De novo, pouca coisa realmente construída, mais em transição, uma finalização de longe. Faltou muita tranquilidade, eu acho. O Santos jogou muito com bola no alto também, né? Direto, era a bola pipocando no alto, de cabeça, a bola no alto, em vez de colocar no chão, realmente levantando essa bola. Isso me incomodou muito também. Mas enfim, vamos falar pro jogador a jogador, porque são 10h45 da noite, né? Que tristeza, é pra terminar de estragar o domingo, né? Tipo, o pessoal fala, não estraga o final de semana, mas dá uma vibe ruim pro resto do domingo e pra segunda que vou contar, viu? Complicado. O Brasão, eu não achei que ele falhou em nenhum dos gols. Talvez ele pudesse ter ido melhor no primeiro. Pode ser. Até o pessoal vai falar, não, mas ele chuta a bola errado, né? Ele vai sair jogando errado. Ele meio que vai afastar, mas assim, a bola vai quase no meio de campo, né? Tipo, tinha tempo pra gente conseguir roubar aquela bola. E ela vai, roda, vai pro lado direito, cruza. Então assim, e de novo, vou falar a mesma coisa. 3 volantes, 3 meio-campistas. Não tinha um para receber aquela bola no meio. O Schmidt estava mais próximo, vai correr perto dela e não chega. Enfim, né? Mas ainda assim ele fez 2 defesas espetaculares, né? Aquela que ele espalma e depois vai na trave. E a outra teve a do primeiro gol também, que eu acho que é uma boa defesa. Enfim, talvez eu esteja esquecendo, mas 3-0.
não dá para falar muita coisa também. Acho que o Igor Vinícius fez um jogo decente, talvez o mais lúcido da defesa, não quer dizer muita coisa, mas acho que é isso, não é nada muito mais que isso. O Adonis Frias passou mal com o Pedro Raul hoje, passou mal com o Pedro Raul. O Adonis Frias não ganhou uma no pivô do Pedro Raul. Uma. Não, absurdo, um absurdo. E o Alexis pra mim também foi abaixo, acho um pouquinho melhor que o Adonis, acho, mas enfim, nada demais também. O Escobar foi uma partida tenebrosa, de novo. Eu sei que tem muita gente aí que gosta muito dele, eu não sou fã, mas assim, tava tendo um momento ok, mas nas últimas 3 partidas aí, 2 aliás, né? 2 partidas aí, vem muito mal, e foi muito mal hoje de novo. Tem participação no primeiro gol, apesar de eu achar que ele não é o principal, os 2 principais culpados, né? O erro principal são dos 2 zagueiros para mim, mas o segundo é um erro bem infantil até. O Schmidt, não gostei também, acho que eu já falei isso igual no jogo contra o Red Bull Bragantino, né? Jogos que são contra times mais físicos, assim, igual o Red Bull o Ceará também é, ele tem muito mais dificuldade em acompanhar, e não acho que deu nenhum passe que quebrou alguma linha, nem nada, que ajudou a primeira construção, então não gostei tanto. Não foi o pior, porque o Rincon pra mim foi muito mal, o Rincon completamente assim, fora de ritmo, muito fora de ritmo do que o jogo exige. Tanto que a primeira bola que ele entrega, ele vai ajeitar, ele domina, olha, vai dar um lançamento, o cara do Ceará rouba e já mete na frente e ele vai correndo bem lá atrás. Então assim, não sei se o Rincon hoje pode ser considerado uma alternativa, tá? Enfim. O Zé Rafael, eu acho que fez um jogo um pouco mais interessante que os seus companheiros ali de meio de campo, chegando mais à frente também, nas divididas pelo chão ele foi muito bem, ele foi quem mais desarmou no time do Santos, tá, também, com 4 desarmes, não que seja muita coisa, né, a gente tomou 3-0, mas enfim, acho que entre os companheiros dele ali de meio de campo, talvez tenha sido melhor. O Roleiser eu achei um pouco mais lúcido, especialmente naquela parte ali do primeiro tempo, como eu falei, ele consegue associar com o próprio Zé Rafael, mas assim, ainda abaixo do que ele pode produzir, tá? Não acho também que hoje o Santos teve alguém que foi bem, realmente, né? Você vê que todos eu tô falando aqui, foi o mais lúcido, foi isso, mas nenhum foi bem, realmente. O Guilherme é um horror. Fez uma partida horrorosa, desculpa, eu não quis dizer que ele é um horror, tá? Fez uma partida horrorosa, tá numa fase muito ruim. O único lance dele, eu anotei aqui, bom, calma aí, foi aos 27 minutos, que ele domina uma bola, ele vê o Escobar por dentro, e ele já domina de primeira para o Escobar cruza, a zaga tira. Uma boa jogada até, talvez a única que funcionou pelo lado esquerdo. O resto, finalização lá na lua, demora para soltar a bola, tocando bola para trás toda hora, enfim, sem condição. O Lautaro, para mim, é complicado, porque assim, eu entendo que hoje ele é a melhor alternativa para ser centroavante, tá? De verdade, eu entendo isso. Só que quando a principal característica do nosso centroavante é marcar, ele marca pra caramba, corre pra caramba, aí fica difícil. A gente precisa de fazer gol. Esse time tem um saldo de menos 13, se eu não estou enganado com o jogo de hoje, né? Menos 13. A gente precisa fazer gol. E a gente trouxe um centroavante que tem dificuldade de fazer gol, e mesmo assim já tem 2 gols, tá? Pela gente. E, de novo, é a nossa melhor opção hoje, mas eu acho que isso diz mais sobre o nosso nível de montagem de elenco do que sobre a qualidade dele em si. Ainda teve uma chance perigosa, né? Furou uma bola bizarra, sei lá, mas tá bom. De novo, acho que é o menor dos culpados também. Dos reservas, acho que o Barreal que entrou tentando alguma coisa também, mas, de novo, é um jogador que eu acho que é muito... Ele funciona muito num time que esteja bem. Num time perdido, ele não vai funcionar. Souza, para mim, que entrou muito bem, pelo menos nos primeiros 10 minutos ali, subindo, quando ele teve mais liberdade, criou ali 2, 3 oportunidades, chutando 2 bolas para a área e um cruzamento, mas nada mais que isso também. O Cabageiro já não gostei, ainda perdeu o gol, para mim aquilo é um gol perdido, tá? Ele tem que fazer aquele gol no contra-ataque, que é um passe do Lautaro. O Tiquinho, de novo, mal absurdo. Eu acho que vem mal em um nível muito grande de estar mal. Mas eu farei um vídeo amanhã sobre ele separado. E o Tassiano, eu não acho que nem que ele entrou mal não, tá? Entrou lá para correr, para brigar, ainda foi até voltar a bola no meio de campo. Mas é isso aí, não dá para esperar muita coisa, também nem teve tempo para muita coisa mais. Né? E para finalizar, a diretoria do Santos, que de novo, montou esse elenco. Eu não esqueço, eles são os principais responsáveis.
Agora não tem mais janela, já fechou. Não tem mais inscrição, não tem mais nada. Esse aí é o elenco até o final do ano. É um elenco que em 26 partidas tem 28 pontos. Tem 7 vitórias de 26 jogos. Venceu 7 de 26 jogos. É um time que fez 25 gols. O Vitória, por exemplo, que... vou dar um contexto. O Vitória já jogou um jogo a mais, tá? É verdade. O Vitória tem as mesmas... Tem 5 vitórias, mas as mesmas 12 derrotas que o Santos. Aqui tem 10 empates, o Santos tem 7. O Vitória, por exemplo, fez 24 gols, só um a menos que o Santos. E tomou 42. Só 4 a mais que o Santos. E o Vitória tomou 8 nesse campeonato. A gente tomou 6, né? Pra vocês verem o nível do tipo de time que a gente está comparado. Com todo respeito ao Vitória. Porque eles estão fazendo, eu acho que imaginavam fazer esse campeonato. A gente não imaginava. E tá aí, a realidade batendo na nossa cara. Complicado. Muito complicado. Então, sem esquecer dos responsáveis. Agora eles não têm o que fazer. Mas a direção que montou este elenco, que perdeu um bom tempo do ano com o Kleber Xavier, um técnico que nunca tinha sido técnico na vida, e agora a gente está nessa situação. Vai ser sufoco até o final. Até amanhã, pessoal. Valeu.